Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu espero que esteja tudo bem com você. Hoje, 25 de janeiro de 1996. Não, hoje, 25 de janeiro de 2021. Há 25 anos atrás, eu me preparava para ser mãe. Um dia anterior ao nascimento da minha Paula. A Paula amanhã faria 25 anos. No dia 26, ela faria 25 anos. A Paula faleceu com 3 aninhos, né? Eu tenho falado para vocês aqui. E aí, a gente fica lembrando, recordando como foi, né? Aquele dia anterior, como é a preparação, quem é mãe sabe, né? Como a pessoa se prepara para o nascimento, como é o dia do nascimento. E, infelizmente, né, a Paula nos deixou em 98. Quem nos deixou também ontem, depois de lutar por 20 dias, foi o nosso vizinho aqui. Eu já falei para vocês anteriormente, o vizinho daquela casa ali, essa pequenininha ali, uma casa confortável. Ele tem uma outra residência na cidade, mas uma piscina, um jipe, né? um lugar confortável. Segundo eu soube, era agente penitenciário, e ele lutou 20 dias, né, bravamente, por essa doença, né, que está assolando as pessoas da nossa cidade. Muito triste, né, gente? Muito triste mesmo. Eu dei uma passada rápida aqui para conversar com vocês sobre o que eu aprendi quando eu era católica, né? Eu já tenho falado nos vídeos que meus pais eram católicos e eu fui, né? Minha mãe casou, eu fui batizada na Igreja Católica. E o que eu aprendi na Igreja Católica? Eu assisti uma aula, né, de seu Raimundo, aí minha colega até falou assim: caramba, você tinha 6 anos, você lembra disso? Falei, me lembro. Eu me lembro que o seu Raimundo, ele era um vizinho, ele tinha um menino, Ricardo, e ele tinha 3 meninas. Né? O nome da mais velha era Cristiane, tinha a Valéria e tinha uma outrazinha também. E elas eram umas meninas muito caseiras, né? Viviam muito em casa ali, ele não deixava sair. Minha mãe também me prendia muito. Mas às vezes ela deixava eu brincar de dominó na casa de Dulce, uma amiga minha, né? Uma amiga preta que eu tinha na época. Uma família muito, muito gente boa mesmo. A Dulce era minha amiga, né? Na época. E me marcou muito porque era uma família com muitos meninos. E ela era a única menina que tinha na família, né? E ela era... eu também sou de descendência afro, mas a Dulce era, né, visivelmente, porque antigamente as pessoas tinham esse preconceito, né? A cor da pele quanto mais preta. Eu tive uma professora na universidade que, no meu estágio, eu falei para um aluno, na casa-abrigo, né? Eu falei para um menino, né, das raças da gente, porque eu sempre me considerei uma pessoa de raça negra, uma pessoa preta, né? E aí eu sempre falo, gente, a gengiva roxa, o narizinho batata não esconde. Pois na época da escravidão tava lá se usava. Então, mas né, quando eu era criança, era muito pela cor da pele, né? As pessoas se diziam assim, na minha certidão até veio branca, né? Cor branca. Mas as pessoas se declaravam muito chocolate, marronzinho, marrom bombom, né? E na certidão vem pardo. E eu nunca tive vergonha de quem eu... Só o cabelo, né? Que eu conto a história. Quando eu tinha lá meus 5 anos, que mamãe pegava meu cabelo e... e doía. Não tinha cabelo comprido assim. Meu cabelo sempre... Eu já mostrei foto para vocês, eu era, né, sarará loura, né, ela era loura, e ela sempre cortava, porque dava um trabalho, esses cachinhos, nhó, meu cabelo, eu digo que as minhas pontas são nhonhó, macarrãozinho aqui, ó,
Então isso aqui, quando embolava, meu Deus, mas ele nunca tinha chegado nesse tamanho. Aí a minha mãe penteando meu cabelo lá para os 5 anos, e aí doía, puxava aquele pente, porque cabelo assim, gente, não pode pentear. Cabelo assim é creme, é com os dedos que a gente penteia, entendeu? Você joga o creme, você joga um óleo de coco, você joga, faz aquela massagem ali, e é com os dedinhos, ó. Ó, nhonhó, ó, que eu falo pra vocês. Ó. Mas até, né, a gente aceitar, eu usei muito rolinho, muita touca, só saía se o cabelo tivesse arrumado. Só comecei a andar de cabelo mesmo, cacheado, assumido aos 28. Primeira vez que eu fui na igreja com cabelo, cheguei da praia, tomei um banho e cheguei na minha igreja com o cabelo enroladinho, todo mundo pensou que eu tivesse feito permanente, porque minha mãe tinha salão, né? Porque meu cabelo era muito bem tratado. Qualquer hora eu mostro a foto para vocês. E eu só comecei a usar o cabelo dessa maneira em 1992. Depois que eu me casei, eu falei, chega de rolinho, de touca. Aí eu comecei a usar o cabelo, né, como ele era mesmo. E quando a mamãe penteando meu cabelo ali, puxando, né? E eu me lembro de Tony Tornado na década de 70, né? Ele assumiu aqueles cabelos desse tamanho que o pessoal criticava muito. Hoje o pessoal voltou, mas naquela época, né? Ele, artista, né? Ousadíssimo usar aquele cabelo ali. E a época também era, acho que era época hippie, liberação, o pessoal também aceitava bem. Mas quando a mamãe vinha, né, puxando, aí eu falei, mãe, por que você não casou com um homem branco, com meu cabelo, né? O problema era o cabelo. Aí ela virou e falou assim, você que quando for casar, procura um branco para os seus filhos não reclamarem e terem o cabelo liso, né? Então, assim, a questão da identidade, da aceitação, eu vejo muitos vídeos, né, das meninas, tem muita dificuldade, muita gente está fazendo transição, mas muita gente tem dificuldade de aceitar a raça, né? A nossa raça tem o cabelo assim, tem o nariz assim, tem a cor da pele assim, e é a nossa identidade. Nós viemos de outro, né? Os nossos descendentes lá, nós somos todos misturados, mas a nossa raça, né, veio da África, os negros da África. Nós somos afros, descendentes, afros brasileiros, né? Cada hora tem um nome aí diferente, mas os nossos reis, nossas rainhas lá de onde nós viemos, eles, né, aceitavam que eles eram diferentes. Então, a minha mãe falou isso. E o interessante é que por conta disso, eu nunca me relacionei com pessoa de pele igual a minha. Eu fiquei com aquilo no meu subconsciente do cabelo e não me relacionei. Quer dizer, eu de certa forma fui racista, né? Uma racista sem ter essa noção de que eu estava sendo racista com pessoas. Eu me lembro que na época da faculdade tinha um colega lá da outra turma, Pascotinho, que negro lindo, preto, né? Agora fala preto. A gente tem que ficar mudando os nomes, né? A gente esquece. E Pascoto era lindo, meu Deus, o homem era uma maravilha, um sorriso, uns dentes brancos. Mas eu nunca senti, assim, interesse em namorar. Achava lindo, mas por conta disso que ficou no meu subconsciente, eu nunca tive essa atração, né? A minha atração sempre foi mais por homens de cabelos melhores, né? Apesar que meu marido, ele era brancão, mas o cabelo já não era tão lisinho, mas também não era enrolado, porque ele tinha os olhos verdes, então o pai era branco, a mistura, né? E aí, gente, eu fico pensando nessas meninas, né, que sofrem esses preconceitos. E quando a minha mãe, né, na época lá que Sor Raimundo dava aula de catecismo, a minha colega falou, caramba, que mente é essa? Como é que você lembra dessa? Mas eu tenho a mente muito boa, gente, eu guardo tudo, eu vou fazer o quê? A minha memória, assim, às vezes alguma coisa eu esqueço, alguém vai e lembra, mas de infância... Eu me lembro de muitas coisas, muitas. Eu me lembro quando eu tinha 3 anos, me lembro quando eu tinha 5, me lembro quando eu tinha 6, eu me lembro de 7, me lembro.
E Sr. Raimundo, ele dava aula de catecismo. Ele não era padre, mas né, ele era um membro da igreja lá católica e ele dava aula de catecismo na escola que eu estudava, escola estadual, né, hoje é colégio, mas na época era escola estadual Dr. Félix de Miranda, lá no Lebrão, onde eu morei. E Sr. Raimundo dava aula num prédio, né? Não era prédio, era um... Eu acho que naquele espaço ali, ele me lembra muito na época das senzalas, aquele lugar grande, aquela telha assim. E o Sr. Raimundo dava aula naquela casa enorme, ali já tinha sido biblioteca. Eu acho que ele funcionava na biblioteca da época. Isso aí, gente, em 1970, 69, 70, é por aí. E Sr. Raimundo dava aula de catecismo. Era dia de domingo. E eu estudava de manhã. A minha mãe ficava com pena de eu acordar no domingo também tão cedo. Então ela me deixava dormir mais um pouquinho. Porque né, eu já falei que minha mãe foi trabalhar muito cedo na casa dos outros. Ela não tinha esse direito de dormir, tinha que acordar cedo para trabalhar. Então ela queria que eu tivesse uma vida um pouco diferente da dela. Então ela me deixava dormir mais um pouquinho. E com isso eu chegava na aula de Sr. Raimundo atrasada, na aula de catecismo. E quando eu chegava atrasada, gente, eu sofria bullying. A sala toda ria. Ele virava e falava assim, Denise, dormiu mais que a cama. E todo mundo, quá, 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 ria. Eu já era muito tímida, né? Muita vergonha. E aquilo acabava comigo. Eu ficava quietinha a aula toda. E eu me lembro que o Sr. Raimundo um dia... ele fumava, né? Ele era fumante. O Sr. Raimundo pegou um crucifixo, ele fez assim, olha, o crucifixo, né? Vamos fazer uma simbologia aqui. O crucifixo ficava aqui atrás, assim, na parede, lá no alto, né? A imagem de Jesus Cristo morto aqui sangrando, com os braços assim, né? Aquela imagem. Porque na década de 60, 70, usava-se imagem sim nas igrejas católicas. Depois é que houve, né, segundo as pesquisas que eu fiz, e algumas colegas falam, que houve essa ruptura do tradicional com o moderno. Mas na minha época de catecismo, era imagem sim, adorava-se imagem sim. Eu coroei, eu participava da coroação de Nossa Senhora. Só que ele não deixava eu colocar coroa, nem o manto, nem o coraçãozinho vermelho, porque ele não me achava digna, né? Eu acho que ele me achava, por conta de chegar atrasada, eu não era um referencial de menina para coroar a santa. E eu era louca, gente, eu era alucinada para coroar a Nossa Senhora, eu era apaixonada mesmo, cantava aquela música que vestida de branco. Já falei que as minhas asinhas da aula de anjo, né, da missa, era uma coisa linda, que asa maravilhosa que eu tinha, que a mamãe colheu lá umas asas de um pássaro maravilhoso quando achou por causa da minha avó lá em Roça Velha de Barcelos. Aquela asa era linda. Acho que a mamãe depois, nem sei, eu sei se eu tinha foto, mas eu acho que eu tinha sim. E aí, ele não deixava coroar. A única coisa que eu deixava fazer, aí cantava aquela música, Ave Maria. Aí eu era apaixonada por Nossa Senhora. Aí a única coisa que ele deixava eu jogar eram as pétalas, né? Aquelas pétalas ali. Mas eu queria colocar a coroa, queria colocar o manto azul e queria colocar o coração, né? Não deixava, o Sr. Raimundo não deixava. O Sr. Raimundo não gostava muito de mim. Depois que eu, passou muito tempo que eu saí da igreja católica, aí ele começou a gostar de mim. Mas ele não gostava, eu acho que de vez em quando a mãe deixava eu brincar em frente de casa, né? Pique bandeira, pique esconde, ir na casa da vizinha brincar de dominó. Andava de bicicleta, tinha uma boneca ali, a minha amiguinha, não sei. Na época, ele não simpatizava comigo. Era um negócio que não pegava muito legal. E a gente tem que ter muito cuidado em julgar, gente.
A filha dele depois foi inquilina na nossa casa e ela se casou com o primo era usuário de droga, colocava ela lá naquela roda ali de usuários. Olha, a gente tem que ter muito cuidado, sabia? A gente tem que ter muito cuidado porque a vida, olha, o mundo, ó, roda gigante. Muito cuidado com a gente julgar as pessoas. Mas aí, voltando aqui à história do crucifixo, o crucifixo lá atrás pendurado, o Sr. Raimundo fumava. O Sr. Raimundo pegou o crucifixo, tirou da parede, Jesus aqui na imagem, colocou assim em cima da mesa, pegou o cigarro, acendeu e ficou falando para uma turma de crianças, 7, 6 anos, que ele ia fumar e para Jesus, porque ele acreditava que Jesus era aquela imagem. Ele não acreditava num Jesus que não era mais um bebê, uma manjedoura. Ele não acreditava num Jesus que não estava mais ali sangrando, em sofrimento, que era um Jesus que tinha ido para o céu e que já era rei, né? Que estava ao lado direito, né? Do Pai. Ele não, a igreja naquela época, eu acho que não acreditava nisso, então ele também não acreditava. E aí Sr. Raimundo ficou fumando com a imagem assim e dizendo para a gente que para Jesus não ver, como se Jesus estivesse aqui. Ele não entendia que Jesus estava no céu. De repente o ensinamento da igreja naquela época era esse, né? Então ele acreditava que o Jesus estava aqui. Porque quando se adorava imagem, quando eu era católica, as pessoas acreditavam que Nossa Senhora estava ali. Né? E na Bíblia, nos Salmos, fala, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem nariz, eu acho que também fala isso, não cheira, mas igual a eles ficarão todos aqueles que os adoram. Gente, é muito claro, lá em Êxodo, Deus falou por que os israelitas perderam a oportunidade de ir para a terra prometida com todos ali na época, né? Os saíram quando Moisés tirou o povo do Egito, porque eles fizeram um bezerro de ouro e foram adorar, deixaram de adorar o Deus verdadeiro que tirou eles de lá para adorar aquela imagem, né? Aquele bezerro, juntou todos os... Sabe assistir? Está assistindo a novela agora, Gênesis, na Record? Não sei se já passou esse pedaço, mas vai passar. Mas se você tiver a Bíblia, lê lá, deve estar por Êxodo, por ali. Lê a história de Moisés, mas já passou também, né? Na Record tem o filme de Moisés, porque é bom a gente estudar, né, gente? É bom a gente estudar. Eu respeito a escolha de cada um, mas estudar é muito bom, né? Então, por conta daquela adoração ali de deuses falsos que né, foram condenados, inclusive muitas pessoas pensam que o Deus do Primeiro Testamento é um Deus e o Deus do Segundo, né, é outro Deus. Mas Deus, gente, o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, é um só. Os outros deuses são deuses que os homens, né, criaram, inventaram, seres humanos que viveram. Eu tenho um respeito muito grande pela mãe de Jesus. Eu estava conversando até com a minha amiga essa semana, né? E aí, que muitas pessoas têm dificuldade, né, olha, Nossa Senhora, tal. Gente, a gente tem que respeitar sim. Ela foi uma mulher humana que foi escolhida por Deus para poder ter o filho dele. E por que não a gente respeitar? Respeitar? Sim, claro. Temos que respeitar. Maria foi muito importante. Ela foi muito importante. Todos os discípulos foram muito importantes. Agora, entre ser importante, valorizar e adorar, idolatrar, fazer fotos para ficar ali, né, se ajoelhando, que é o que faziam. Eu não sei se fazem isso mais, porque eu não sou mais católica, né? Eu fui católica até os 6, e aí a minha amiga falando isso, você lembra por que eu deixei de ser católica? Eu deixei de ser católica porque a minha mãe começou a estudar a Bíblia, já falei isso, que ela tinha medo do livro de Revelação. Quando ela começou a estudar a Bíblia Sagrada, com uma pessoa lá, né, que ia estudar ali com ela a Bíblia, eu tinha dúvidas. Aí a minha amiga fala assim, o que? Você tinha dúvida? Você com essa idade? Gente, mas eu tinha. Quando começava a aula de catecismo e Sr. Raimundo começava a falar da Trindade, me matava.
Gente, vai botar na cabeça de uma criança que precisa do concreto. Criança precisa de algo para tocar, concreto, colocar a mão, igual isso que eu peguei aqui, ó. Criança, a fase concreta, só estudar lá em pedagogia, quem é professor sabe. Criança é concreto. Se ele não colocar a mão, ele não entende, ele não sabe o que é abstrato. Ele não sabe o que é uma coisa que está nas ideias, no mundo das ideias, que está em outra. Não dá. E quando o Sr. Raimundo começava com a aula, eu já tinha dúvida. Já tinha. Ué, vou fazer o quê? Eu tinha. Quando o Sr. Raimundo começava a me explicar que existia a Trindade, que a Trindade era Deus era o Pai, Jesus era o Filho e o Espírito Santo era a força, alguma coisa assim, e que os três eram um. Aí, como na minha cabeça, 3 ser 1, vai me desculpar. Para mim não rolava. Aí eu falava, o quê? Não estou entendendo. Deus é o Pai, Jesus é o Filho e tem o Espírito Santo. Os 3 são um. Não entrava. Não entrava. E não entra até hoje. Ninguém conseguiu me convencer. Eu já falei em vídeo que eu fui visitar várias igrejas, eu fui conhecer vários lugares. E todo lugar que eu vou, o pessoal me explica isso. Não consigo, não entra. Tá, Deus é o Criador do céu e da terra. Jesus foi o Filho que veio na terra. Aí o pessoal fala que Deus se transformou e veio na terra e entrou no corpo de uma mulher e nasceu. E que Jesus é um Deus, e que o Espírito Santo é um Deus, que é Deus o Criador, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, os 3 são deuses, mas que no final é tudo um. Gente, não consigo. Eu vou fazer o quê? Não convence. Eu acredito que Deus é o Criador dos céus e da terra, que é, quem foi e quem sempre será, que criou tudo, e que ele, eu coloquei o despertador, por isso que eu fui desligar, e que ele criou tudo. Jesus Cristo era um anjo que estava com ele desde o início, ali do lado dele, e que foi fiel, né, como muitos anjos não foram. Alguns foram, outros não. E que ele escolheu, né, para poder voltar, para poder vir salvar a humanidade, e ele nasceu enquanto criança, né, de uma mulher humana, de um relacionamento. Quer dizer, ela era virgem, ela engravidou do Espírito Santo, mas ela depois teve, né, ela se casou, então, quer dizer, era um casal, né? Era um homem e uma mulher, tiveram um filho. E esse filho foi criado por eles. E eu acredito que esse filho depois cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir na obediência, foi obediente, e ele recebeu o prêmio de estar ao lado do Pai, o lado direito. A Bíblia fala isso, vai sentar do lado direito até que eu ponha teus inimigos contra os teus pés, porque isso aí é o que eu leio, o que eu entendo, eu leio. As pessoas falaram, eu leio, eu acredito. E que o Espírito Santo é a força. Eu acredito que o Espírito Santo é a força que move a gente, está vivo. Quando a gente morre, o Espírito Santo volta para algum lugar, para Deus, para a presença dele. O corpo acabou, virou pó de novo. Eu acredito nisso. Então, é o que eu acredito. Hoje eu não tenho religião, eu já falei isso. Eu leio a Bíblia, eu acredito na Bíblia, eu oro para Deus. Tudo que lá em Mateus fala, quando você quiser fazer um pedido, tranca no teu quarto e ora a teu Pai que está no céu e ele vai ouvir a tua oração. Então eu não uso intermediários, eu não preciso intermediar um homem para eu fazer a minha oração, eu não preciso intermediar a alguma coisa que me faça remeter a Deus
porque, né, é muito claro, não usar nada do céu, da terra, da água para adorar. Deus é um Deus ciumento, Ele quer devoção exclusiva, Ele que criou, então a gente vai adorar a criatura ou o Criador, né? A gente vai adorar quem criou ou quem foi criado pelo Criador. Então eu acho que é muito bom a gente estudar, eu leio, eu estudo, eu já falei para vocês que eu fiz um levantamento da história das religiões. Eu gostaria muito de ter estudado até teologia, porque tem vários teólogos que explicam, eu assisto muitos teólogos. Eu gosto de ouvir pessoas, de historiadores, eu gosto mesmo. Eu tive uma colega que trabalhou comigo em Cambuci, em 85, ela era católica, e ela foi fazer história. E depois ela se casou, ela deixou de ser católica, ela não casou na igreja católica, ela não quis. Quando ela descobriu a história da igreja católica, porque em nome de Deus houve muitos, né, religiosos abusadores, como tem até hoje, né, gente? Muitos religiosos abusadores em nome de Deus, muitos reis, né? Muitas pessoas foram mortas. Então, assim, a história da Igreja Católica é uma história de muito abuso, né? É muito abuso. Então, se a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, a gente vai descobrir isso. E aí eu tive um namorado católico, né? Quando eu fui trabalhar em Cambuci, uma pessoa muito boa, mas ele queria que eu entrasse para a Igreja Católica. E depois da Igreja Católica não responder as minhas dúvidas, e eu ter saído da Igreja Católica e a Bíblia ter me respondido todas as minhas dúvidas, por mais que eu gostasse dele, eu não consegui. E a família dele era uma família muito católica, que fazia as festas dos lugares, né? Também não aceitava ele entrar na minha. E na época ele até me propôs a gente mudar, ele saía da dele e eu saía da minha, né? Mas eu acreditava tanto eu tinha uma fé tão grande na Bíblia, em tudo que eu li, que eu acreditava que era verdade, que eu realmente não me via saindo daquilo que eu acreditava e indo para outro lugar. E aí eu fui, né, gente? Tá tocando de novo, deixa eu desligar. Eu não mudei, eu visitei vários lugares, eu falei para vocês. E mesmo tendo ido para outros lugares, nenhum lugar que eu fui eu consegui, né? Fiz amizade, foi muito bom, foram momentos que quando a gente está realmente numa fase muito ruim, a gente quer ouvir a palavra. Eu sempre fui para ouvir a palavra, abri a Bíblia ali, estava escrito na Bíblia, e eu estava ali para me alimentar, né, o alimento espiritual. A Bíblia fala que a gente tem que se ajuntar, né, mesmo estando em casa, lendo a Bíblia, não é igual a energia de você estar frequentando um lugar. Por isso que é importante ter religião. E se a gente for seguir pessoas, a gente não fica em lugar nenhum, né? Então a gente não pode ficar olhando para os homens são pecadores. Então, né, a gente acabou não ficando junto, anos depois, né, ele me falou que ele não ficou comigo por conta da religião. Eu achava que ele tinha ficado comigo porque eu era virgem e ele queria ter, né, um contato comigo, se relacionar sexualmente comigo, e eu sabia que fornicação era pecado, né? Eu li o texto essa semana em Timóteo falando que a idolatria, o espiritismo e a fornicação são pecados iguais. Gente, não tem pecadinho, mentir é pecado, não tem pecadinho raso, pecadinho. Uma vez, acho que uma colega minha falou comigo que o padre falou que mentir, todo mundo mente, que um pecadinho pode. Gente, a Bíblia é muito clara. Se você pegar a sua Bíblia aí, ela vai falar muito claramente, pecado é pecado. Então, mentira é mentira. Mentira é mentira. Ter relação sexual antes de um casamento, ter relação sexual fora do casamento, adultério, é pecado. E é pecado comparado à idolatria, e é um pecado comparado a todos os outros pecados. Não tem pecadinho mais leve e pecadinho menos leve, não.
Pecado é pecado, sempre foi desde o início do mundo. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E eu estava lendo também na Bíblia ontem, no início da pandemia, né, em março de 2020, quando começou, eu me lembrei de um texto, e ontem, antes de ontem, eu lendo ali a Bíblia, eu me lembrei desse texto que falava assim, que ia chegar uma época que as pessoas iam querer, né, iam desejar estar numa igreja e que não poderiam. Gente, e eu vejo que a época é agora. Pode vir outra época também, mas o início para mim já é agora. Porque quantas pessoas gostariam de estar se ajuntando e não pode? Igrejas fechadas por conta do vírus, né? Por conta desse período, dessa pandemia. Então, para mim, a época já desde o ano passado, eu logo me lembrei, né? Que se falavam muito nas pregações. Vai chegar a época que vocês vão querer falar de Deus e não vão poder. É a época que vocês vão querer estar aqui. Então aproveita o máximo. Revelação também, eu estava vendo sobre os 4 cavaleiros, estava falando que vai ter época que a gente vai ter dinheiro e não vai ter o que comprar, né? O que comprar. E aí essa análise, eu posso colocar isso na conjuntura atual, de falar que a gente com dinheiro em casa, sem poder ir a um shopping, né? Sem poder sair, sem poder comprar uma roupa, depois que ficou tudo online, aí que facilitou. E eu também agora olhando as vacinas ontem, né? Essa coisa da vacina aí, a Coronavac, né? Tem vários nomes aí, vacina da China, vacina, e algumas pessoas pulando a fila, né? Corrupção até nas prioridades, né, de vacinar pessoas que não estão no grupo, né, que esse primeiro grupo são o pessoal da frente, né, o pessoal que estão na frente lidando diretamente com os doentes, né, o pessoal da saúde que está ali na linha de frente, que são os primeiros a serem vacinados. Então eu fiquei pensando, olha só as profecias, gente, se cumprindo, a gente com dinheiro, de repente podendo comprar a vacina, e o nosso dinheiro não tem valor nenhum, porque a gente não pode comprar a vacina, ela não tem grande quantidade ainda, e ela está vindo para esse grupo de frente. Pode ser que há algum tempo até exista para comprar, mas o número é insuficiente. E aí é isso que eu queria falar com vocês hoje, uma reflexão sobre o dia, uma reflexão sobre os nossos aprendizados, uma reflexão sobre o que nós acreditamos.